Imagine passar a vida inteira trabalhando para conquistar uma casa, construir um patrimônio, garantir dinheiro para a família e proteger tudo aquilo que conseguiu. Agora imagine que, apesar de todo esse esforço, existe uma certeza da qual ninguém pode escapar. Um dia teremos que deixar tudo para trás. A casa ficará, o dinheiro ficará, o carro ficará, as terras ficarão. E é justamente por isso que Números, capítulo 36, pode nos ensinar uma lição tão profunda. O capítulo apresenta uma preocupação envolvendo uma herança que Deus havia concedido à tribo de Manassés. As filhas de Zelofeade haviam recebido o direito de herdar a propriedade de seu pai. Porém, surgiu uma preocupação. Se elas se casassem com homens de outra tribo, aquela terra poderia passar para outra família. Deus então determinou que elas se casassem dentro da própria tribo, para que a herança permanecesse onde havia sido estabelecida. Naquele contexto, aquela terra representava uma promessa divina. Mas, quando olhamos para esse capítulo à luz das palavras de Jesus, surge uma pergunta: por que gastamos tanto da nossa vida tentando preservar aquilo que inevitavelmente teremos que deixar para trás? É importante entender que os israelitas não estavam simplesmente sendo materialistas. A terra possuía um significado espiritual e fazia parte da promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Era uma herança física, concreta e visível. Mas Jesus apresentou uma promessa muito maior. Em João, capítulo 14, versículo 2, ele declarou: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Jesus estava apontando para uma realidade que não depende de propriedades, fronteiras, documentos ou riquezas deste mundo. E isso muda a maneira como devemos enxergar nossa passagem pela terra. Nós temos casas, famílias, bens, trabalhos e sonhos, e devemos cuidar de tudo isso com responsabilidade. Mas nenhuma dessas coisas foi criada para ser nossa morada definitiva. Tudo aqui é temporário. Tudo pode mudar. Tudo pode ser perdido. E talvez uma das maiores armadilhas da vida seja esquecer que estamos apenas passando por este mundo. Jesus conhecia a tendência do coração humano de se apegar às coisas materiais. Por isso, em Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele disse: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu." Jesus não ensinou que trabalhar, possuir uma casa ou cuidar da família fosse errado. O problema acontece quando aquilo que é temporário se transforma na nossa maior segurança. Podemos possuir dinheiro sem colocar nossa esperança nele. Podemos ter uma casa sem fazer dela o sentido da nossa existência. Podemos construir um patrimônio sem esquecer que não somos donos eternos de nada. Porque chegará o momento em que tudo aquilo que hoje chamamos de meu será deixado para outra pessoa. E então surge uma pergunta que precisamos responder. Se tudo aquilo que você possui desaparecesse amanhã, o que permaneceria? A Bíblia apresenta uma resposta poderosa. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, encontramos a promessa de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Perceba a diferença. Uma casa pode ser destruída. Uma terra pode ser perdida. Um patrimônio pode desaparecer. O dinheiro pode perder seu valor. Mas a herança prometida por Deus não está sujeita às mesmas limitações. Ela não envelhece, não desaparece e não pode ser destruída pelo tempo. Em Números, capítulo 36, os israelitas estavam preocupados em preservar uma herança terrena. No Novo Testamento, somos chamados a olhar para uma herança celestial. Isso não significa desprezar aquilo que temos aqui. Significa colocar cada coisa no seu devido lugar. A terra é o lugar onde vivemos, mas não é o nosso destino final. Talvez você esteja preocupado hoje com algo que pode perder. Pode ser dinheiro, uma casa, um emprego, uma propriedade ou alguma coisa que levou muitos anos para conquistar. E essa preocupação pode ser real. Mas nenhuma perda terrena precisa destruir nossa esperança eterna. Podemos perder bens e continuar tendo fé. Podemos perder uma casa e continuar sabendo que existe uma morada preparada por Cristo. Podemos perder aquilo que está em nossas mãos sem perder aquilo que Deus prometeu. Por isso, cuide daquilo que Deus colocou em suas mãos, mas não confunda aquilo que está em suas mãos com aquilo que Deus prometeu para a eternidade. Um dia, nossas mãos estarão vazias de todas essas coisas. Não importará o tamanho da casa, quantos carros tivemos ou quanto dinheiro conseguimos acumular. Tudo isso pertence ao tempo. Mas Jesus disse que existe uma morada na casa do Pai. Talvez, então,
A grande pergunta de Números, capítulo 36, não seja apenas sobre terras. Talvez seja sobre o nosso coração. Jesus declarou, em Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por isso, precisamos perguntar, estamos gastando nossa vida inteira construindo algo que ficará aqui, enquanto esquecemos aquilo que continuará para a eternidade? Trabalhe, construa, cuide da sua família e seja responsável com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas nunca permita que as coisas temporárias ocupem o lugar das coisas eternas. Porque um dia toda herança terrena ficará para trás. A casa ficará. O dinheiro ficará. As terras ficarão. Mas existe uma herança que não envelhece, não desaparece e não pode ser destruída. Existe uma morada que Cristo prometeu preparar. E talvez a pergunta mais importante não seja o que estou construindo para esta vida, mas sim, o que estou fazendo para a eternidade. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like para ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa palavra hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos. Fique com Deus e até a próxima!